Olá, você, meu nobre futuro colega, que está aí na sua preparação reta final. Estamos aí na prova. Agora é o momento de revisar tudo que você já estudou e ficar calmo, tranquilo. Falar, isso é difícil. A ansiedade vem, é natural, mas use aí métodos naturais, toma maracujá, vai acalmando, porque a sua preparação você fez. Você vai dar o seu melhor neste domingo, na sua prova. E estamos aqui para relembrar alguns tópicos de direito civil, falando de direito de família e sucessões, onde sempre a gente tem aí, né, umas duas questões, pelo menos falando de direito de família e sucessões, e também temos aí CDC. Então, o Código de Defesa do Consumidor sempre também vem aí, em geral, duas questões com relação a Código de Defesa do Consumidor. Então, nós vamos debater os tópicos, né, dar um geralzinho nos tópicos que são mais abordados e o que tem aí uma tendência para aparecer, levando em consideração as últimas provas. Porque a OAB, ela tende a fazer o quê? Ela tem a repetição de temas, ela gosta de alguns temas, ela cobra com frequência alguns temas, e alguns ela dá uma espaçada. Então, a gente vai falar aí de alguns temas que são importantes você relembrar. Vamos começar a falar de direito de família em direito civil, falando aqui de casamento. Então, casamento, nós tivemos uma pequena alteração, pode ser que apareça aí com relação a casamento. O casamento, ele vem ser um ato aí solene, vem cheio de formalidades. Então, nós temos aí na nossa lei que o casamento ele deve ser realizado, ele é celebrado quando nós temos um homem, uma mulher que desejam constituir a sua família, vão perante ao cartório, fazem habilitação, levando toda a sua documentação, faz aquele proclamas, aí sai a habilitação, celebra-se o casamento. Então, o casamento é ato formal. Se não foi feito essa celebração em cartório, perante um juiz de paz, nós teremos a união estável. A união estável, ela ainda é muito diferenciada dentro do Código Civil. Então, hoje existe muita discussão para a questão de regras de sucessão do companheiro, não ficar tão desigual como ocorre com o cônjuge. Mas o casamento ele vem sendo previsto e volta e meia aparecem questões com relação a casamento. Então nós vamos ter o casamento chamado inexistente, anulável e nulo. O casamento ele é inexistente quando falta algum desses elementos essenciais dele. Como assim? Você já imaginou se qualquer pessoa pudesse celebrar um casamento? Imagine o pessoal, atores, atrizes de TV, quantas pessoas que seriam casadas? Terminou uma novela, vamos lá pro cartório, vamos fazer o divórcio porque não tem mais jeito, né? Não, né? Não tem, nós somos só atores. Mas aí qualquer pessoa pode celebrar? Seria absurdo, né? Então, se existe um casamento que é celebrado por uma autoridade que não é competente, nós temos um casamento inexistente. Então, falta alguns elementos. Agora, o nulo e o anulável, realmente se celebrou o casamento. O casamento foi celebrado. Mas existem algumas situações que não permitem esse casamento. O nulo, como a gente pensa em nulo anulável quando a gente fala lá de negócios jurídicos. O casamento, bem dizer, é um negócio? Podemos falar até que ele é um negócio, não é verdade? Você tem ali regras estabelecidas, como vai ser a administração dos bens do casal, que também é tema aí com frequência, o regime de bens. Nós temos 4 regimes de bens. Nós temos o regime legal, que é o da comunhão parcial. O que era antes era meu, a partir de agora é nosso. Então, o que eu adquiri na constância do casamento é nosso. O que eu adquiri antes é meu. Nós temos também a participação final do aquestos, onde durante a união a gente tem uma liberdade e no final, se existe um divórcio, a gente faz aí a partilha do que adquirimos e comum. E existe também a separação de bens. Cuidado, que a separação ela pode ser legal e ela pode ser convencional. Quando ela é legal, quando a lei impõe, então a lei impõe, por exemplo, para os maiores de 70 anos, e já vem até se discutindo se isso poderia ser constitucional ou não, já temos aí pipocando a jurisprudência, discutindo que não seria constitucional obrigar alguém a falar, você vai ter que casar nesse regime só por causa da sua idade, se a pessoa possui plena capacidade civil. Então, fica ligado aí, futuramente a gente tem bastante discussões conforme o tema aí com relação à idade. Então, para a lei, se pede para você de acordo com o Código Civil, o que determina? As pessoas maiores de 70 anos, elas têm que casar obrigatoriamente no regime de separação. Quem mais precisa casar no regime de separação legal? A lei obriga
Uma mulher, por exemplo, uma viúva que não tenha realizado inventário e partilha. Então, é uma punição, né? São as causas suspensivas. Ou seja, não é para você não casar. Ele não se torna nem anulável nem nulo. O casamento vai ser válido. Mas é para você esperar um pouquinho. Então, ó, termina o inventário, faz a partilha e depois casa. Se não aguenta e precisa casar antes, aí já era, tá ok? Então fique atento com esses detalhes. Quando a gente fala então de nulo e anulável, nós estamos falando de casamento. Ai, tem mais um regime, estava esquecendo? Comunhão universal, né? Aí é o mistura tudo, é o famoso mistura tudo. O que você tem que se atentar rapidinho só com relação ao regime de bens? Principalmente os bens que são pessoais e que não são pessoais. Como assim? Isso aqui, ó, a OAB anda cobrando aí com frequência. Existem bens que mesmo, né, independente do meu regime, eles são meus. Então, os meus instrumentos de trabalho, eles são meus. Isso não vai entrar em uma eventual partilha. E cuidado com a separação, porque a separação, uma coisa é eu falar de divórcio e outra coisa é eu falar de herança. Então fica bem atento com relação ao regime de bens. Ó, tema frequente também aí do exame de ordem, principalmente os bens pessoais. Ah, então eu tenho um imóvel. O imóvel eu ganhei na Mega Sena. Eu estava casada quando eu ganhei na Mega Sena. Vou ter que partilhar? Se eu sou casada no regime de comunhão parcial? Vou. Ah, eu tinha um imóvel antes de casar, casei. E agora eu aluguei. E aí, como é que ficam os aluguéis? Os aluguéis eu vou partilhar. Então, são os frutos do bem que eu estou adquirindo na constância do casamento. Eu vou partilhar. Então, fica atento com isso que, ó, com frequência anda aparecendo também. Dá uma olhadinha, dá um bisu aí no código. O anulável, ele pode se tornar, ele é válido. Ele só não vai ser válido se você não quiser, digamos assim. Ah, existe uma situação, a gente vai ler as situações específicas, que eu não me conformo, eu não quero, eu não aceito um relacionamento dessa maneira. Posso pedir anulação. O nulo, você querendo, não querendo, não dá, tá? Não tem jeito. O nulo, hoje nós tivemos uma mudança na lei. Então, o Estatuto do Deficiente, ele trouxe muitas modificações aí dentro do Código Civil. Por quê? O deficiente, por muito tempo, ele foi tratado dentro do Código como um capaz, bem dizer. Ah, então, olha, é deficiente, não pode casar. Então, ele era tratado muito como um incapaz, dependendo da situação, ele era absolutamente, relativamente incapaz. E agora as coisas se alternaram. O deficiente, ele tem todo o direito, sim, de conviver em igualdade. Então, deve-se trazer situações que tragam essa igualdade para o deficiente. E aqui é a questão do casamento. Mesmo tendo uma deficiência, ele pode, estando no estado, né, sua idade núbil, pode desejar casar-se sem problema nenhum. Então, agora tirou o deficiente, tá aí o artigo no seu material. Tirou a ideia do deficiente. Então, hoje, o que vai ser nulo? Quando tiver alguma infringência legal. Então, existem situações que não são permitidas o casamento. Quando não é permitido o casamento? Não pode casar pai com filha, então ascendente com descendente não casa, tá? Não pode casar sogro e a nora, não dá para casar, irmãos não podem casar. Então, são situações que não tem jeito, não é permitido casar. Então, quando imposta, falando, ó, não podem casar, acabou, ele é nulo. Essas pessoas não podem contrair matrimônio, não será validado esse matrimônio. Depois, só toma cuidado um pouquinho com relação aos filhos, tá? Porque o código, ele fala o seguinte, mesmo o casamento tendo algum problema, uma anulação, por exemplo, isso não vai interferir no reconhecimento dos filhos, perfeito? Então, caso o casal tenha tido filhos, por exemplo, né, numa situação, nova com uma situação assim, não vai interferir na questão dos filhos, perfeito? Mas vamos falando aí em cada pontinho. Primeiro, vamos trabalhar o que é nulo, o que é anulável? Vem comigo aí, vamos lá para a tela para a gente ver o artigo de lei. Importantíssima a leitura do texto de lei, principalmente no Código Civil e em Direito Civil especificamente, que a banca adora bem o texto de lei. Ela coloca aquele probleminha para você interpretar de acordo com a lei. Então, me acompanha aí na tela. Ali fala para nós, olha, o casamento anulável é quando? 1. De quem não completou a idade mínima para casar, que hoje é 16 anos. Do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. Então, olha aqui, a questão da idade núbil, 16 anos é o que o Código Civil determina. O representante legal, o que acontece em algumas situações?
Às vezes eu cheguei nos 16 anos, eu acho que encontrei o amor da minha vida, eu quero me casar. Minha mãe fala, tá bom. Meu pai fala, não, não vai casar, você vai estudar, não quero que você case. Então, os pais têm que concordar com isso. Então, a lei exige que pai e mãe, eles vão concordar em dando essa autorização. A questão da emancipação também, né? Os pais ali em concordância. Ou o seu representante legal. Quando existem esses conflitos, não existe essa autorização por parte dos pais, pode o menor buscar na justiça esse suprimento da autorização legal. Perfeito? Voltando ali para a tela. Por vício de vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558, que nós já vamos falar, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, então alguém que esteja passando por alguma doença e não possa consentir, ou realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges, e por incompetência da autoridade celebrante. Perfeito, então? Então, são essas as situações. Volta ali para a tela comigo. Agora, vamos falar ali das situações que pode ser anulável. O casamento pode ser anulado por vício de vontade, se houver por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial contra a pessoa do outro. E o que é esse erro essencial? Olha ali o 1557. 1. O que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo este erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, vem comigo aqui. Vou dar um exemplo disso aqui que já apareceu no exame de ordem há alguns anos. Ele contava uma história de um homem que era muito religioso, de família tradicional, e conheceu uma mulher, se apaixonou perdidamente e se casaram. E depois de um tempo ele descobriu que a sua mulher, na verdade, nasceu homem. Isso seria um erro com uma relação à pessoa? Sim, anulável. Por que anulável? Porque este homem poderia falar, não, eu amo esta pessoa. Então não importa se nasceu homem e depois por cirurgia se tornou... Não, eu amo muito e eu quero continuar neste matrimônio. Sim, assim como ele poderia falar, não quero de jeito nenhum, para mim isso é insuportável, se eu soubesse disso nunca teria casado, e pedir a anulação. Perfeito? Voltando aí para a tela. A ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torna insuportável a vida conjugal. Então, o sujeito que foi condenado por um crime, eu soube que ele foi condenado por um homicídio contra sua ex-mulher e agora estou casada. Ah, como assim? Falei, não vou arriscar não, né? Conheci pouco tempo, casei, me empolguei, posso pedir anulação. Voltando aí para a tela. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível pelo contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Então, voltando aqui para mim, existe uma doença genética na família gravíssima, que meus filhos podem ter alguma doença ou uma doença contagiosa que eu possa estar em risco. Eu tenho que decidir, digamos assim, eu tenho que conhecer antes. Se eu conhecia no momento, se a questão apresentar para você que o sujeito conhecia da doença, conhecia da moléstia, mesmo assim casou, não há o que falar de anulação, tem que ser algo anterior. Então, vem aí nossa jurisprudência, a doutrina defende, tem que ser algo anterior, algo escondido, que eu me enganei. Então, existe o erro, eu fui enganada, não sabia, porque se eu conhecesse, se eu soubesse algumas situações, eu talvez agiria diferente. Questão de boa fama, isso aqui volta e meia aparece no OAB, esse dispositivo. Eu fiquei sabendo que na verdade ele era pedófilo, e depois que eu casei eu fiquei sabendo que ele já tinha sido investigado, foi condenado uma vez por pedofilia. Poxa vida, agora eu tenho uma filha, né? Não quero expor este risco, sem problema nenhum. Voltando aí para a tela. O artigo 1558 fala que é anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. Essa situação aqui é uma situação bem extrema, tá? Então, que situação extrema que seria essa? Seria uma situação em que eu coloco assim, por exemplo, o sujeito, olha, ou você casa comigo, ou então nós iremos matar o seu pai. Seu pai tá lá, tá sequestrado, então você casa comigo, senão a gente mata ele. Então, eu fui coagida, fui obrigada a esta situação. Perfeito? Bom, então,
cuidado aí com o casamento, cuidado com a questão de regimes, não deixa de dar uma boa lida, porque, ó, com frequência aparecem essas questões aí no exame. Então, outorga. Então, é um negocinho aí que, né, pode pipocar, pode vir aí de novidade também. Lembra da outorga que existe a necessidade do outro autorizar? Como assim? Nós temos então a outorga marital e uxória. Lembra que a gente fala marital quando dada para um homem, quando uxória é mulher. Então, existe a necessidade do consentimento do outro. Eu não posso, por exemplo, dar a minha casa em garantia, uma hipoteca, sem que o meu cônjuge esteja de acordo também. Então, fica atento. Vamos ali comigo, vamos lá para a tela falar um pouquinho dessa questão da necessidade da outorga, tá? Então, existem alguns atos que eu vou poder realizar independente do meu marido, independentemente de qualquer situação, de qualquer regime de bens. Então, a lei me autoriza a realizar alguns atos sozinhas. É mais fácil decorar o que é necessário. Tá? Então, você fala assim, meu Deus, é muita coisa. Se você pegar lá o código, tá lá. Pode os bens, né? Pode os cônjuges realizarem sem outorga, sem qualquer necessidade do outro, independente do regime. Então, as situações que necessitam da outorga são menores. Portanto, é mais fácil você lembrar do que necessita da outorga. Perfeito? Então, vamos aí para a tela. Então, fala lá o artigo 1647, que ressalvado, disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto ao regime de separação absoluta. Mas antes da gente falar, olha lá embaixo o 1648. Fala que cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, que é o 1647 que vamos ler, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Então, antes da gente ver quais são as situações que necessitam, então imagine que eu sofro um acidente de carro e esteja incapaz ali de consentir, de falar naquele momento, esteja internada, né, esteja em recuperação, não posso falar, não posso me comunicar, pode às vezes sim buscar ali autorização. Ou eu simplesmente nego sem motivo aparente só para encher o saco do meu marido, fala, tô de saco cheio dele, vou fazer sofrer, né? Tá chato ultimamente, vou fazer ele sofrer, então eu simplesmente nego, né? Sem qualquer justificativa. Pode ele buscar a justiça para suprir essa outorga, perfeito? Então, voltando aí para a tela. Ali na tela, então, quais são os casos? Primeiro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, como a hipoteca, por exemplo. Pleitear como autor e réu acerca desses bens ou direitos. 3. Prestar fiança ou aval. Ixi, esse negócio de fiança ou aval é complicado, né? Porque pode atingir o patrimônio do casal. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então, olhe lá. Todas as situações apresentadas aqui, elas vão poder trazer um ônus para o patrimônio do casal e, consequentemente, além desse ônus para o patrimônio do casal, pode sobrar para mim. Então, se o meu marido, ele acaba hipotecando o nosso imóvel, a nossa casa, né? Sem a minha autorização. Por que tem que ter a minha autorização? Porque eu vou responder por ele também, vou responder por essas dívidas. Então, a gente fala de bens do casal, mas as dívidas também são do casal. Então, o que eu tenho de patrimônio, mas as dívidas também a gente vai dividir. Então, a doação ali só tente, tá? Doação remuneratória, ou seja, aquela para fazer um pagamento, cuida, tá ok? Volta ali para a tela. Olha que ele fala lá, fazer doações não sendo remuneratória de bens comuns ou que possa integrar futura meação. Ou seja, às vezes, né, a gente já tá numa relação ruim, o casal não tá bem, o casal tá pensando em se divorciar, então começa a se desfazer, aí o cara passa para amante, né, para depois não precisar dividir com a esposa. Não pode. Perfeito? E voltando aí para a tela novamente, olha lá o parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Ó, que bonito! Então, o pai e a mãe pode, sem problema nenhum, aí trazer aí a questão dos filhos, né? Doar ali um dinheirinho, doar alguma coisa para o seu filho quando ele casa ou até mesmo sair de casa, né? Vai ter a sua vida própria. Perfeito? Então, fique atento com estes casos. Mais fácil é lembrar o que precisa da outorga. Perfeito?
Então vamos para o reconhecimento dos filhos. Outro tema constante é com relação aos filhos, ao reconhecimento dos filhos. A questão de alimentos também é frequente, só que lembrando que alimentos, né, a gente sabe, não é só o pai para o filho, mas pode ser um filho tendo que pagar para o pai, com certeza, né? Então, aí os parentes têm essa obrigação de alimentar. Mas vamos falar de reconhecimento dos filhos. Primeiro, existe sempre a presunção pateris, que é o pai quando se é casado. Então, se eu tiver um filho, a presunção é que o meu marido é o pai. Foi na constância ali do casamento concebido, né? Ou nascido ali 300 dias, então pode ser considerado meu filho. Perfeito? Então, vem comigo rapidinho, vamos dar uma lida ali com relação à filiação. Um artigo que pode aparecer aí na sua prova. Me acompanhe na tela. Fala ali, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. 1. Nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida convivência conjugal. 2. Nascido nos 300 dias subsequente à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Olha ali que eu tinha falado antes da nulidade e anulação do casamento, não interfere na filiação. 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Olha lá, rapidinho, homólogo, tá? Quando a gente fala de fecundação artificial homóloga, nós estamos falando daí do espermatozoide que foi usado do marido, tá? Então, tem aqui a previsão da lei e às vezes as coisas não é tão fácil assim não, né? A gente já viu diversas vezes, até mesmo em televisão, várias reportagens de mulheres tiveram que buscar a justiça, uma burocracia, até mesmo para utilizar ali o esperma de seu marido, de seu companheiro já falecido, tá? Então, a homóloga, quando a gente fala da homóloga, é utilizado ali o material genético, tanto da mulher como do homem, esposa e esposo. Quando a gente fala da heteróloga, aí nós temos a diversidade, material de terceiro, e aí precisa ter a autorização do marido para a utilização, por exemplo, de um outro esperma. Perfeito? Então, volta aqui para a tela. Também os havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, que é o caso daí do material genético de ambos, e havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Se não autorizou, não vamos presumir a paternidade, perfeito? Então, isso aí pode aparecer aí na sua prova, com relação à inseminação, com relação aos filhos, tá? Os 300 dias, 180 dias, fica atento. Ainda, lembra da maravilhosa súmula 301 do STJ? Aquele que se nega em ação de investigação de paternidade a fazer exame de DNA para ver se é ou não é o pai, se presume que pai é. Ué, por que tá negando, né? Então, encara. Fique atento com isso, perfeito? Então, aqui a súmula, investigação de paternidade é a ação que nós vamos ter aí para buscar quem é o pai. Então, a mãe fica muito mais fácil, né? A não ser que tenha troca, pode ser que não seja a mãe, pode ocorrer trocas, como já aconteceu muito. E hoje tenta até se resguardar essas situações, inclusive trazendo aí, entrando até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, a ideia de que o filho tem que ficar junto com a mãe após o nascimento. Lembra que o reconhecimento, ele é um ato irrevogável e nós temos alguns documentos que podem ser utilizados para reconhecer a paternidade. Pode ser pela própria certidão de nascimento. Então, o pai e a mãe vão até o cartório. Então, eu tive um caso, né, com uma pessoa e eu engravidei, e aí eu vou lá no cartório e falo, não, eu vou assumir, beleza, a gente não vai ficar junto, mas o filho é nosso, vou assumir. E reconhecer a paternidade em certidão. Pode reconhecer por testamento também, tá? Então, o testamento pode deixar o reconhecimento do filho. Reconheço como sendo meu filho, tal, sem problema nenhum. Pode até mesmo ser um instrumento particular, sem problema nenhum, e até mesmo através da justiça. Então, perante o juiz, em uma audiência, poderia reconhecer? Sem problema nenhum. Pode ser reconhecida, perfeito?
Quando se tratar de maiores de 18 anos, esses só terão reconhecida a paternidade se eles assim consentirem. E ainda prevê a lei que os menores, após a maioridade e emancipação, também podem questionar a paternidade, sem problema nenhum. Mas uma vez feito o reconhecimento, ele se torna irrevogável. Essa é a regra, perfeito? E é um ato pessoal. Eu vou ali reconhecer como meu filho e isso vai gerar consequências, né? E lembrando que hoje também nós não temos mais diferenciação. No passado existia diferenciação de quem era filho legítimo, quem era filho ilegítimo. Hoje não existe, inclusive para fins sucessórios, nós não temos uma diferenciação dos filhos com relação aos pais. Perfeito? Então, encerrado aqui essa breve parte com relação a direito de família, então não deixe de dar uma lida aí na questão de casamento, de regime de bens, do que a gente citou, dos artigos que estão aí no seu material. E agora vamos falar um pouquinho de direito das sucessões. Bom, me acompanha ali na tela primeiro para a gente falar com relação, um esqueminha com relação a direito de sucessões. Então ali nós temos a sucessão legítima e temos a testamentária. Então veja lá que a legítima ela deriva de lei e vem a ordem da vocação hereditária. A testamentária ela é diferente da legítima com relação à vontade. Enquanto na legítima vem a lei, a testamentária vem a vontade do de cujos. O testamento, legado e concílio são formas aí de sucessão testamentária e devem resguardar a legítima dos herdeiros necessários em um testamento. Então, voltando aqui para mim, sucessão legítima e testamentária. Se não existe testamento, presume-se que era vontade do de cujos, vontade daquele que faleceu, que seguisse a ordem da lei, que seguisse o que determina a lei, essa ordem da vocação hereditária. Então é isso que determina. No testamento, ele dispõe, ele deixa a sua vontade. Volta e meia também aparecem questões nesse sentido. Então, o de cujos pode deixar através do testamento, qualquer um de nós pode elaborar um testamento? Pode, sem problema nenhum, deixando aí dispondo com relação aos meus bens. Mas eu tenho que resguardar a legítima, os herdeiros necessários. Então, quem são os herdeiros necessários? Se tem cônjuge, se tem, depende, né, da questão do casamento, e se tem os descendentes, eu não posso deixar tudo para um amigo meu. Então eu tenho um filho, mas eu não gosto muito desse meu filho, a gente não se dá tão bem, mas eu gosto muito de uma amiga que eu tenho, eu quero deixar tudo para minha amiga. Eu faço um testamento e deixo tudo para minha amiga. Como que vai fazer? Vai ser anulado? Acaba com tudo? Não, vai se resguardar a legítima, então vai ficar a parte da legítima para minha filha e a outra parte que eu poderia dispor pode ir para minha amiga, sem problema nenhum. Não vai tudo para minha filha e não vai tudo para minha amiga, porque eu não resguardei a legítima. Meu filho, se eu não gosto, eu tenho que ter um bom motivo para excluí-lo da herança. Então, o que a gente vai falar aqui também? Da questão da exclusão, a indignidade e a deserdação. Mas são as situações que a lei determina, quando que é indigno e quando que eu posso deserdar. Se não gostando ou não gostando, ele é meu filho, é meu descendente, tá? Então, nós vamos falar a ordem da vocação hereditária, mas antes disso, falar um pouquinho com relação à jurisprudência. A súmula 377 do STJ dispõe que, mesmo a separação legal, o que, por esforço comum que os cônjuges contraíram aí na constância do casamento, vai ser dividido. Então, na separação legal, então imagine aquele senhor de 70 anos que casou com uma senhora de 60 anos de idade. Esse senhor de 70 anos, ele tinha muitos bens, já tinha patrimônio, já tinha muito dinheiro com os investimentos, e ele casou e na constância do casamento, ambos, um esforço comum, adquiriram uma casa na praia, adquiriram uma fazenda, compraram um carro novo. Ou seja, quando esse senhor vem a falecer, existe a separação legal. Ele tinha mais de 70 anos, teve que casar na separação legal. Como que vai ficar a situação da sua esposa? Ela vai ter direito ao que tinha antes? Não, mas o que ela com esforço comum, e isso a questão vai deixar claro, tá? Se ela pedir essa questão da súmula da jurisprudência, o que ambos ali cresceram, construíram juntos na consciência do casamento, ela vai ter direito sim. Então já vem a jurisprudência nesse sentido. E inclusive a jurisprudência já vem também até falando da participação final de aquestos. Mas o que pode aparecer é a questão de súmula, então fique atento com isso. E ainda,
o cônjuge, ele tem direito real de habitação. Então, ele tem direito de ficar na casa. Se for aquele o imóvel a inventariar, com bem, a residência da família, o cônjuge, independente do regime de bens, tem direito de ficar na casa após o óbito do decujus. Perfeito? Então, vem comigo agora, vamos trabalhar a primeira ordem da vocação hereditária. Como que funciona a ordem da vocação hereditária? Tá ok? Qual é a ordem que a gente segue na lei? Então, me acompanha. Vamos aí trabalhar. Primeiro, a lei prevê que os descendentes em concorrência com o cônjuge, exceto nos casos de regime de comunhão universal, separação obrigatória e comunhão parcial sem bens particulares do decujus. Primeira coisa, o descendente ele tem a preferência. Quando a gente fala de herdar, lembra que os mais próximos excluem os remotos. Então, quando eu falo de descendentes, então, o meu avô faleceu. Eu sou descendente do meu avô? Sim. Então, lembra que a gente tem aquela questão da linha, né? Nós temos aqueles parentes. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Nós temos aqui em linha retos descendentes, aqui nós temos os ascendentes. Eu tô aqui no meio, tá? O meu cônjuge, vamos colocar, tá juntinho aqui comigo, beleza? De mim ainda nós temos aqui uma linha colateral. Então, nós vamos ter meu irmão, tem os sobrinhos, tem o tio, vamos ter aqui o primo, né? Então, meu irmão segundo, terceiro grau, quarto grau. E nós não temos uma limitação para herdar na linha ascendente e descendente. Só que, claro, aqui na linha descendente, primeiro vem o meu filho, depois vem o meu neto. Ou seja, se o meu avô faleceu, quem é o seu descendente mais próximo? A minha mãe, por exemplo, né? Se for meu avô materno, é a minha mãe a descendente mais próxima. Então, quando que eu vou entrar? Se a minha mãe, por exemplo, falecer antes e depois o meu avô falecer, aí eu entro representando a minha mãe. Então, lembra disso. Então, se existe o pré-morto, então se a minha mãe falece, eu sou descendente da minha mãe, eu vou herdar da minha mãe. E depois o meu avô vem a falecer, eu entro representando a minha mãe. Perfeito? Então, sempre os mais próximos excluem os mais remotos. A mesma coisa nos ascendentes. Então, se eu falecer, o meu avô não vai herdar se existir a minha mãe. Não é verdade? Isso aí. Então, descendentes. Só que os descendentes, eles podem concorrer com o cônjuge. Então, volta ali para a tela. Isso aqui é muito importante, cai com frequência. Os descendentes, eles concorrem com o cônjuge, exceto em regime de comunhão universal. Separação obrigatória, ou seja, a separação que a lei determina, e a comunhão parcial de bens sem bens particulares do decujus. Por que só estes? Por que traz essas ideias? Porque que nós temos o meiro. Então, nós temos o cônjuge na comunhão universal de bens, nós temos o cônjuge meiro. Ele pode ser herdeiro? Se não tiver ninguém, ele vai poder herdar. Mas aqui a regra é que ele é meiro. Então, se nós temos um patrimônio, isso aqui cai muito. Então, imagine, nós temos o José, que é casado com a Maria. Vamos colocar um caso bem simples. E tem o filho João. Tá ok? Aí, o João e a Maria são casados em regime de comunhão universal de bens. E ambos possuem um patrimônio de 300 mil reais. Perfeito? Ok. O José acaba sendo atropelado e morrendo. Como que fica aqui a situação? Ficamos com a Maria e ficamos com o João. A Maria, por ser casada em comunhão universal de bens, ela é meira. 150 mil é dela. O que vai ser inventariado? Os 150 mil do José. O que vai entrar é o José. E quem vai receber esses 150 mil? O João. E se tivesse daí 2 filhos e tivesse a Lúcia, como é que ia ficar aqui? Ia ficar esses 150 mil para o João e para a Lúcia. E o João já tinha falecido, mas ele tinha um filho. Então, vem o filho herdando por representação. Esse tipo de casinho é direto que aparece. Para não confundir, vai fazendo um esqueminha na hora. Contou o José, anota o José, é casado com a Maria. O patrimônio deles é 300 mil.
Olha o regime de bens. Ah, é o regime de comunhão universal? Então, 150 da Maria. O que vai entrar a título de espólio? Qual que vai fazer a parte aí da herança? Digamos assim, os outros 50 mil do José que faleceu. Aí a gente faz o esqueminha. Ah, quem são os filhos? Tem filho pré-morto? Risca o filho, coloca o neto vai dar por representação. Então tem que olhar a situação. Então faz o esqueminha do lado, risca, para que você não se perca, porque volta e meia ela traz aí questões contando essas historinhas, inclusive com valores. Ai, judia da gente que é de direito, né? Colocar tanto valores às vezes e dividir. Então isso é muito comum, mas coloca esses valores cheios também, que fica tranquilo aí para você dividir. Perfeito? Então fique atento aí com essas situações, tá? Voltando ali então para a nossa tela. Então, cuidado com esses 3 regimes, tá ok? Separação obrigatória, cuidado, não é a convencional. E cuidado com os bens particulares, por isso que eu falei, dá uma lida no regime de bens. Quando o cônjuge concorre com os descendentes em comum com o de cônjuges, a sua cota nunca será inferior a 1/4 da herança. Olha lá, o cônjuge concorrendo com os descendentes. E quando o descendente está concorrendo, nós temos ali os descendentes que podem concorrer em igualdade de classes, podemos ter desigualdade, claro. Ué, eu sou a filha. Se vem um neto representando, nós temos aí a questão de classes diferenciadas, mas vamos concorrendo. Perfeito? Ah, então a minha mãe já tinha falecido, eu tenho um irmão, então eu e minha irmã vamos representar minha mãe. Então, nós somos 2 para receber a cota a parte da minha mãe. Só que daí quando fala o seguinte, quando o cônjuge concorre com seus próprios descendentes, fica este valor reservado. Então, fique atento. Voltando aí para a nossa tela. Também os ascendentes em concorrência com o cônjuge, o quinhão se divide por igual com pai e mãe do de cujos. Então, os 3 vão ganhar a mesma coisa? Sim. Então, quando nós tivermos a concorrência de ascendente com o cônjuge, todo mundo vai ganhar igual. Perfeito? Voltando aí para a tela. Aí nós vamos ter o cônjuge que pode herdar sozinho quando não tem ascendentes e descendentes. E temos os colaterais até 4º grau. Então, presta atenção no negócio. Primeiro a gente tem os descendentes, tá? Os descendentes podem concorrer com o cônjuge. Não tem descendentes, mas tem ascendentes e tem o cônjuge, então ambos vão concorrer. Não tem nenhum descendente, não tem ascendente, o cônjuge herda sozinha. Então, se eu sou casada e meu sogro e minha sogra já tivessem falecido, o que acontece? Não vai concorrer com ascendente. Não tem os avós, não tem pai e mãe mais, não tem bisavó, não tem ninguém mais. Só era eu e meu marido aí neste mundo. Ele falece, eu vou herdar. Tem descendentes? Vai concorrendo com os descendentes, perfeito? Então, o cônjuge só vai herdar sozinho se deixar bem claro para você na questão que não tem nem descendente e nem ascendente, perfeito? Aí vem o cônjuge, daí não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem descendente, aí a gente vai partir para os colaterais. Ah, eu nunca casei, nunca tive filhos, meus pais já faleceram, meus avós também, eu só tenho um irmão. E este meu irmão, tenho 2 irmãos, melhor. Eu tenho um irmão que era meu irmão bilateral, então do mesmo pai e da mesma mãe, e tinha um irmão unilateral. Meu pai teve um caso extraconjugal e eu tive esse irmão unilateral. Como que fica? Então vem comigo ali para a gente ver rapidinho do colateral. Os colaterais, eles herdam até 4º grau. Então nós temos o irmão, aí que é 2º, nós temos sobrinhos e tios, que é 3º, e temos o primo, que é 4º. Sobrinho neto, tio avô. E os unilaterais, eles vão herdar metade que os bilaterais têm direito. Então, o meu irmão bilateral herda mais do que o meu irmão só por parte de pai, herda mais, tá ok? Então, aqui existe uma desigualdade aí nas suas cotas. Tranquilo, então, até aqui com relação à ordem da vocação hereditária, é direto que aparece esse tema. Fique atento. Vamos falar agora um pouquinho da exclusão do herdeiro. Então, nós podemos ter a exclusão por indignidade ou por deserdação. Então, a indignidade, a lei traz as situações em que poderá ser excluído um herdeiro. Quando a gente fala de deserdado, é o de cujos, o chamado autor da herança, que vai decidir se ele quer ou não excluir, tá? O que você tem que ter em mente? Os casos de indignidade, tá? A lei determina, os herdeiros têm que ir atrás para falar, ó, aquele lá é indigno. Então,
vamos excluí-lo da herança, perfeito? Mas, cuidado, que ele pode ser reabilitado pelo autor da herança, e daí mesmo que ele tenha feito algo terrível perante a lei, que a gente já vai ver os dispositivos, ele pode ser reabilitado. Porém, se ele for considerado indigno, tá, por sentença e excluído da herança, lembra que aqui pode ter a questão da representação. Então aqui é como se ele morto fosse no momento da abertura da sucessão. Então, como se ele morto fosse, nós temos a representação. Porém, ele vai perder o direito de administração dos bens dos seus sucessores. Olha a bagunça. Então, imagine que o José tenha matado o seu pai João, porque ele queria dinheiro, o pai não queria dar dinheiro para ele, e o José matou o seu pai João. O José tinha um irmão, que era o Joaquim. Então, ficou o José e o Joaquim, e o José matou o João, matou o seu pai, tá? Aí, o José, ele tinha um filho, uma filha, a Maria. O que acontece? O Joaquim vai falar assim, você não vai receber nada não, você matou nosso pai por causa de dinheiro, então agora você não vai receber. Aciona, vai, faz todo o procedimento, ele é declarado indigno através de sentença. O José perde então o direito à sua parte na herança. Mas a Maria, ela vem suceder por representação. Só que a Maria, ela possui apenas 10 anos de idade e vive com o seu pai, José, e sua mãe, Joana. O José, agora, né, foi condenado, foi para cadeia, provou, tal. E agora ele saiu e agora a sua filha já está com 16 anos de idade. E o seu pai, então a sua filha, acabou ficando aí com um bom patrimônio, tem casa na praia, tem alguns valores, algumas coisas que tinham ficado aí de herança para ela. Este pai, ele não vai poder usufruir, administrar os bens. Então, ele mesmo sendo o pai dela, ele não pode administrar os bens que ela ganhou de herança do avô, representando o seu pai, que foi indigno. Perfeito? Então, vamos aí trabalhar as causas de indignos e de deserdação. Me acompanha aí. Então, fala para nós ali o artigo 1814, que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, que é o exemplo que nós tínhamos dado. Seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Olha lá, não é somente contra o de cujos, contra o autor da herança, mas também contra a sua família. Viu? Bacana? Voltando aí. 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Acusou o pai de ter cometido um crime em juízo. 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade, que seria aí a questão do testamento. E aí temos o artigo 1818 que fala da reabilitação. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Então, pode dar um perdão expresso, até mesmo perante a justiça? Pode. É um meio que daí fica ali expresso, externado a sua vontade. Então, ele pode perdoar, falar, meu filho, você matou a minha esposa, você não gostava do nosso relacionamento, acabou, matando a minha esposa, mas eu perdoo você. Eu aceito, eu entendo o seu sofrimento e blá, beleza, sem problema nenhum. Voltando. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Então, veja que bacana. Dá para suceder mesmo tendo sido indigno, claro, se ele testou depois de conhecer as causas de indignidade, mesmo assim ele vai. Por quê? Porque existe daí o perdão tácito, ou seja,
você presume que realmente ele perdoou, mesmo ele não deixando expresso em testamento, foi fato posterior, ele tinha conhecimento, então nós temos chamado perdão tácito para este indigno. Perfeito? E agora vamos falar da deserdação, que a principal diferença é, ambas excluem o herdeiro. Porém, aqui é opção do autor da herança, excluir ou não da sucessão. Então, vem aqui comigo. Então, vamos aí ver os artigos. Me acompanhe na tela. Os descendentes por seus ascendentes, por ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Então, os ascendentes poderão deserdar os seus descendentes, por exemplo, quando? Eu tenho uma filha. Eu era viúva, agora encontrei um novo amor, estava feliz, vivendo junto, e a minha filha se envolve com ele. Então, eu posso deserdá-la. Ou não, pode ser uma opção. Voltando ali para a tela, além das causas enumeradas no artigo 1814, que abrange as questões ali da indignidade que nós vimos, autoriza a deserdação dos ascendentes pelos descendentes, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho, ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta, e desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Então, são essas as situações que nós teremos aqui, a chamada exclusão. Perfeito? Então, fique atento aí com relação também à exclusão na questão da sucessão, perfeito? Então, o que está bem forte para aparecer é a questão da vocação hereditária, a ordem da vocação hereditária. Então, pode aparecer um probleminha, o José casado com a Maria. Então, fique atento aí com essas disposições, perfeito? Bom, dando sequência aí, vamos falar um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, o que é importante você relembrar, o que é importante você saber com relação a este. Bom, CDC é frequente as questões com relação à responsabilidade civil aí nas provas no exame da ordem. E bem na prática, também, na advocacia, quando a gente fala de consumidor, o que a gente mais vê é a questão da responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil aqui vem falando do quê? Fatos e vícios. Quando a gente fala de fatos, a gente fala de um acidente de consumo, de situações que trouxeram realmente consequências graves. E o vício? Não. São produtos que não funcionaram, serviços que não foram bem realizados. Então, por exemplo, você contrata alguém para fazer a reforma da sua casa. Aí a pessoa, você coloca, encaixa, compra uma pia, coisa mais linda, e o cara coloca a torneira de um modo diferente que você não consegue usar. Então, foi um serviço mal feito. Ele coloca a torneira, você colocou a pia, né, aqui assim, e daí ele coloca a torneira aqui do lado. Poxa, não tem como. Como é que eu vou abrir a torneira se ele não está na pia? Eu posso pedir para ele reexecutar esse serviço. Ficou mal feito, não dá para usar. Então, é um vício. Agora, você contratou para reformar a sua casa, trocou toda a fiação elétrica. Primeiro dia, você vai ligar a geladeira, circuita tudo, pega fogo na sua casa, pelo serviço que não foi bem prestado. Então, aí nós estamos falando de fato do produto ou do serviço. Então, nós vamos ter alguma diferenciação com relação ao fato e com relação aos vícios. Primeiro aspecto, para a gente falar depois de prazo e consequências. O fornecedor, em hipótese nenhuma, ele pode alegar a ignorância. Nossa, eu não sabia que podia acontecer. Nossa, eu não sabia que tinha aqui isso. Não tem. Não adianta alegar a ignorância. Ele vai responder, tendo culpa, não tendo. Lembra que quando a gente fala aqui, a regra é a responsabilidade objetiva. Vai responder independentemente de culpa. Não cabe a ignorância, nada. Vamos falar um pouquinho de prazos. Questão de garantias, toma cuidado, hein? Porque se o fornecedor ele fornece, ele dá uma garantia para o consumidor, essa garantia vai ser cumprida e ainda não exclui a garantia legal. Então, nós temos a garantia do código e nós temos aí a garantia
legal. Ah, e 1 ano de garantia. Então vai ser 1 ano de garantia da televisão, por exemplo, e mais 90 dias da garantia, legal. Uma não exclui a outra. E vamos falar um pouquinho também de responsáveis solidários ou subsidiário dentro aqui da responsabilidade civil. Então vem comigo aqui na tela, vamos ver um esqueminha e daí a gente vai explicando e relembrando toda essa questão de responsabilidade civil. Quando aparece, geralmente é uma situação, é um problema que é elaborado para que você resolva, para que você dê a solução. Você é advogado, o que você deve fazer? Então, me acompanha ali na tela. Vamos começar a falar da responsabilidade do fato do serviço e fato do produto. Olha lá. Então, o fato do serviço, quem responde é o prestador de serviço. E o profissional liberal só responde em caso de culpa. Então, preste atenção aqui comigo com relação a esta situação. Na responsabilidade civil, quando nós falamos de serviço, aquele que executou um serviço na responsabilidade voltada para o Código de Defesa do Consumidor, ele vai responder. Então, um exemplo. Imagine aquele caso, né? O eletricista foi lá, é uma prestação de serviço, pegou fogo. Quando a gente fala de profissionais liberais, que vão fazer serviços técnicos, nós temos que comprovar a culpa. A regra é responsabilidade objetiva. A exceção é comprovar a culpa. E dentro do CDC, a exceção vem com um profissional liberal. Erro médico. Você fez a cirurgia plástica e não deu certo, teve alguma consequência, deu algo errado, você vai ter que comprovar que o profissional foi negligente, foi imprudente e por isso ocasionou esse dano para você. Então fique atento com essa situação. Profissionais liberais eu tenho que demonstrar a culpa, os demais não. Voltando aqui para o nosso esquema. Quando a gente fala daí do fato do produto, quem responde é o fabricante, produtor, construtor e importador. Subsidiariamente vem o comerciante. Quando a gente fala de vícios, a responsabilidade, então vem aqui comigo só para você anotar essa situação. Quando a gente fala de vícios, nós falamos de responsabilidade solidária. Então, quando a gente fala dos vícios, nós falamos de solidário. O que não vai acontecer na responsabilidade pelos fatos. Por quê? Nos vícios, todos os fornecedores são chamados a responder. Então, se você compra um celular e o celular não está funcionando a câmera, pode ir até a loja reclamar, bem como pode entrar em contato com a fabricante. Ambos serão responsáveis. Ambos têm que solucionar o seu problema. Você foi até a loja fala assim, o problema não é meu. Você tem que entrar direto em contato com a fábrica. É o que geralmente acontece. Mas ela ela vai ter que dar uma solução. Então, ela que encaminhe para conserto, faça o que é necessário. Mas ela tem que dar uma resposta. Quando a gente fala de fato, aí não. Então, no primeiro momento, são chamados a responder quem fabricou, quem construiu, quem produziu, quem importou. Esses são responsáveis quando o fato. Então, se eu comprei o celular, coloquei o celular para carregar e o celular acaba explodindo quando ele estava carregando. Vai explodir, não vai explodir só. Não, só explodir não. O celular estava carregando, você estava dormindo, seu belo sono, de repente explode aquele celular e acaba atingindo a sua orelha, acaba derretendo a sua orelha, queimando toda a sua orelha e você fica surda. Olha a situação. Então, você perdeu o membro e ainda está com um problema agora de audição. É fato ou é vício? É fato do produto. É o produto que não tinha segurança, não tinha ali a proteção que era necessária para você. Então, como ele explodiu em razão de uma falha de fabricação, quem vai responder? Quem que vai te indenizar? A loja que você comprou ou quem fabricou? Quem fabricou. Então, esse tipo de problema que vai aparecer na sua prova. Então, se acabou acontecendo a explosão do celular, né? Acaba ali ferindo comida, alimentação, o que seja. Quem vai responder é quem produziu. Eu comprei uma pizza e ela estava estragada, fui parar no hospital, fiquei, com infecção, 3 dias internada. É fato. Então, é um produto que não tinha a qualidade que deveria e acabou ocasionando mal, independente de culpa, vai responder, vai ter que te indenizar. Perfeito? Quem? Quem produziu, quem fez aquela pizza. A questão do celular? O fabricante. Então, quando que eles vão conseguir se eximir dessa responsabilidade?
Eles vão conseguir se eximir se eles comprovarem que não colocaram aquele produto no mercado. Então, não tem. Ah, é aquele celular, mas eu comprei. Não, mas esse não é nosso celular. E eu provo. Provo que não foi fabricado por nós. Isso aí foi falsificado, você comprou uma falsificação, um pirata. Não é nosso produto. Eles conseguem se eximir da responsabilidade. E eles conseguem se eximir da responsabilidade também comprovando que inexiste qualquer acidente de consumo. Então, não existe dano nenhum. Ah, então, por exemplo, o celular acabou ali, né, saindo faíscas do carregador, acabou explodindo o celular, mas não causou dano nenhum, nem na estrutura da casa, não atingiu você, não aconteceu nada. Então, não existiu um dano a ser reparado, não há o que falar. Ah, mas eu vou sair perdendo? Não, você vai ter direito depois a um outro produto, a um novo celular, ele explodiu com uma culpa que não foi sua, não foi mau uso. Então, pode, perfeito? Aí vem o comerciante, subsidiariamente com relação a eles. Quando o comerciante vai responder? Quando se tratar de produtos perecíveis que não sejam conservados adequadamente. Então, imagine, vem a carne do produtor, ele embala bonitinho e daí no supermercado é vendido sem refrigeração. Todo mundo sabe que a carne tem que ser refrigerada. Aí lá no supermercado tá lá em prateleiras sem qualquer tipo de refrigeração. Tá aquela coisa assim, sabe? Você olha aquela carne, já tá, né? Aquela cor estranha, meio esquisito. E aí, como é que vai ficar essa situação? Aí é com o comerciante, perfeito? Então, fique atento aí com relação a essa situação, tá ok? Aí fica com relação ao comerciante responder, porque não foi o produtor, mas foi por culpa dele, que não preservou, não refrigerou aquela carne, ok? Também ele pode acabar sendo responsabilizado quando nós não temos identificação, não sabemos a quem recorrer. Então, ele pode acabar sendo identificado também, tá? Quando não temos identificação claras, não temos a quem recorrer, pode sobrar aí para o comerciante, senão ele se safa. Então, se é um celular, é da fabricante, tá tudo bonitinho, explodiu, te deixou sem orelha, aí você vai acionar quem? A fabricante. Isso no seu dia a dia, meu colega. Se você for atuar nessa área, é isso que você vai fazer. Vai acionar o fabricante e não o comerciante. Ele não vai responder. Agora, no caso da carne, aí ele vai responder. Então, fique atento. Prazos. Cuidado com isso, tá? Então, vamos ali no prazo. O prazo para buscar a justiça, para buscar a reparação pelo fato, é 5 anos. Então, para buscar a justiça, para aquela pessoa que perdeu a orelha, ficou surda, pedir indenização pelos danos que ela teve, ela tem um prazo de 5 anos a partir do momento ali que conhecido deste dano. Perfeito? Então, falou de fato, prazo de 5 anos, isso é um prazo decadencial prescricional, prazo prescricional. Perfeito? Então, agora, continuando na responsabilidade, voltando ali para nossa tela, vamos falar um pouquinho sobre os vícios. O que são os vícios? Não causou um acidente, não causou uma consequência grave, não perdeu a orelha. Mas você comprou um celular para poder tirar foto, para que ele funcionasse alguns aplicativos, para acessar a internet e simplesmente não cumpre com essas funções. Então, vamos falar um pouquinho, vamos ali na tela. Falar um pouquinho sobre a responsabilidade de vícios, que nós também temos dos produtos e serviços. Sendo que dos produtos nós vamos dividir em qualidade e quantidade. Bom, os produtos, eles não têm a qualidade, nós não vamos ter a qualidade quando o celular não liga, a câmera não funciona, a TV que não está ligando. Então, nós temos aí os vícios de qualidade. O que o CDC determina para nós? 30 dias para que o fornecedor sane o vício. Então, se eu comprei um celular e a câmera não está funcionando, não adianta espernear, não adianta berrar, né? A maioria das pessoas assim, não, mas eu comprei um celular novo, eu quero um celular novo. Mas é um celular novo, é o seu celular, só que o seu celular veio com um vício, veio com o que a gente popularmente fala de defeito. O que vai acontecer? Tem um prazo de 30 dias estabelecido na lei para que o fornecedor entregue o seu celular com a câmera funcionando. Este prazo ele pode ser ampliado ou pode ser reduzido.
Basta aí fornecedor e consumidor entrarem em um consenso, e tem que ser um prazo razoável. Tanto que ele não permite que seja menos, por exemplo, de 7 dias, tá? E nem que ele fique 10 anos para consertar o seu celular. Então tem que ser esse prazo razoável. Mas o mínimo estabelecido é de 30 dias. Então ele tem este prazo para entregar o seu celular. Vamos supor que ele falou, olha, 15 dias está pronto o seu celular, com a câmera funcionando. Voltou para as mãos do consumidor e em 15 dias não estava funcionando. Qual é a orientação sua, advogado? Ele pode, se depois de 15 dias voltou, vai ter que esperar daí mais 15 dias, ele tem mais 15 dias para conserto? Não, tá? Então é estabelecido o prazo de 30 dias. Se a questão apresenta para você que em 15 dias ele mandou para conserto, o fornecedor falou, ó, 15 dias, ok, 15 dias, espero 15 dias. Depois de 15 dias foi buscar o celular na assistência, não estava funcionando ainda a câmera. Qual é a atitude que você vai orientar o seu cliente, doutor? Vai orientar que ele pode pedir o dinheiro de volta, pode pedir um outro celular igual, da mesma espécie, funcionando adequadamente, o dinheiro corrigido monetariamente, ou pode pedir abatimento do preço, conforme o caso. Então, ele tem 3 opções: abatimento do preço, seu dinheiro de volta ou outro. A troca. Ele chega para trocar o celular, eles falam, olha, saiu de linha este celular, saiu mês passado de linha e nós não temos mais este celular, mas agora já lançamos um novo celular, só que ele custa R$200 a mais. Você vai aceitar o celular e não tem a obrigação de pagar os R$200? Pode aceitar o celular, esse modelo novo, né? Porque não tem mais aquele outro que saiu de linha. Você pode aceitar este novo celular, mas você vai ter que pagar esses R$200. Ou pode pegar até inferior e ter o valor ressarcido. Então, a troca é o mesmo valor, o mesmo bem, com a mesma qualidade, com a mesma eficiência do que se esperava. É isso que o código determina, ok? E esses 30 dias? Pode ter alguma situação em que esses 30 dias vão ser desconsiderados? Sim. Então, o CDC ele determina para nós que esses 30 dias não serão considerados, tendo o consumidor direito de imediatamente de pedir dinheiro de volta, troca ou abatimento, quando se tornar bem essencial. Então, ele vai contar uma história para você, falando, deixando claro que se torna um bem essencial. Então, você imagine uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas para se locomover. Ela não consegue, ela vive sozinha, ela trabalha, está na cadeira de rodas e precisa dessa cadeira para se locomover, para o seu dia a dia, para ir no banheiro, para sair da cama, para ir trabalhar. Adquire a cadeira de rodas e a cadeira simplesmente não funciona. Ela anda alguns metros e trava, anda alguns metros e trava. Inclusive, quase caiu um dia desses com esse travamento da cadeira. Ela vai ter que esperar de 30 dias mandar a cadeira de rodas para o conserto, porque isso é um vício, né? Tá travando a roda, é um vício. Ela vai ter que mandar para o conserto esta cadeira, esperar 30 dias, negativo. Imediatamente ela pode pedir outra cadeira funcionando, certinha, sem travar, sem o vício que existe na cadeira que ela adquiriu. Então, fique atento com isso, perfeito? Então, quando se tratar de bem essencial, quando vai ser essencial? A questão vai deixar muito clara para você que precisa. Então, a banca, ela vai esmiuçar, ela vai colocar que precisa, que ele vivia sozinho, que ele precisa para trabalhar, vai deixar claro para você que se torna um bem essencial, que não tem a possibilidade de ficar sem. Qualquer bem pode virar essencial? Pode, dependendo das circunstâncias, podem. Até mesmo um carro. Um carro, ele pode ser considerado, em regra, essencial? Não. Mas se você provar, tiver toda uma situação que leve a entender que ele é essencial, então você imagine, você precisa, se é deficiente, não tem transporte público próximo à sua casa, você adquiriu esse carro, você precisa todo santo dia ir para fisioterapia, senão vai piorar teu estado de saúde. Então, mostra um estado de necessidade muito grande. Então, a banca ela vai se utilizar desses recursos, ela vai deixar muito claro para você que realmente precisa. Quando a gente fala de vícios de quantidade, a quantidade é porque não tem o peso, a medida, o volume que estava sendo oferecido. Então, você vai até o mercado para comprar 1 quilo de carne. Você pede 1 quilo de carne. Aí você fala assim, nossa, mas está muito levinho. Vai pesar novamente e percebe que só tinha, na verdade, 700 gramas. Ou seja, você pagou por 1 quilo, mas está levando 700 gramas. Um
uma quantidade menor do que você adquiriu. Você pode pedir o quê? Eu quero mais, eu quero que complete com essa quantidade de carne, eu preciso de 1 quilo de carne. Pode pedir dinheiro de volta? Pode, sem problema nenhum. Pode pedir abatimento? Pode, sem problema nenhum. E aqui o principal aspecto é isso, é pedir a quantidade, a complementação também da quantidade, do peso, da medida que foi vendido. Perfeito? Então é isso com relação aí à responsabilidade civil. Então fique atento. Responsabilidade civil com relação aos vícios. Quais são os prazos para acionar? Então aqui, quando a gente fala dos vícios, é previsto um prazo de decadência. E nós temos um prazo de 90 dias e temos um prazo de 30 dias. Qual é a diferença dos prazos de 90 e de 30 dias? Quando eu falo 90 dias, é com relação a bens duráveis. Então, o carro, o celular, o que é um bem durável? Um bem que eu vou utilizar diversas vezes, ele não vai se desgastar rapidamente. E um bem não durável é algo que eu vou consumir rapidamente. Então, um alimento, uma caixa de chocolate, uma barra de chocolate, tudo chocolate. Então, 30 dias, que são os bens não duráveis, perfeito? Então, eu tenho esse período para buscar o fornecedor e falar, olha, a câmera não está funcionando. Olha, eu comprei a TV e ela não está ligando. E depois que você faz essa reclamação perante o fornecedor, ele vai ter o prazo para sanar o vício, caso seja possível sanar o vício, como a gente já tinha falado antes. Perfeito? Então, 90 e 30 dias. Obsta esse prazo? Sim. Quando faz essa reclamação, aí o CDC até fala, né? Tem que demonstrar que realmente houve essa reclamação e até mesmo inquérito civil também trava estes prazos. Perfeito? Então, cuidado. Vícios, decadência, 90, 30 e aqui 5. Quando começa a contar os 90 e 30? Quando eu adquirir, quando é um vício aparente, é quando eu tenho ele nas minhas mãos. Ah, eu comprei pela internet, depois de 10 dias chegou na minha casa e quando chegou o celular, eu percebi que a câmera não estava funcionando. Começa a contar os 90 dias de quando eu comprei ou quando chegou na minha casa? Quando chegou na sua casa. É um vício aparente. Vício oculto, ele vai deixar bem claro para você que era um vício oculto. Ah, então eu adquiri um veículo, estava tudo bem, de repente teve uma falha mecânica e se descobriu uma falha em uma peça na fabricação do carro. Então, conta-se a partir do momento em que evidenciou-se esse vício, quando apareceu, quando eu tive conhecimento deste vício. Perfeito? Então é isso que tem que pensar e lembrar da responsabilidade civil. Outro tema quente é com relação a cláusulas, tá? As cláusulas nulas de contratos. Então aparece muito também a questão de contratos. O CDC, ele traz uma grande proteção contratual para o consumidor. Claro, nós temos o consumidor como hipossuficiente. Ele é a parte desigual nesta relação. Então o fornecedor, ele tem sim em seu poder a questão da construção dos bens, a questão da produção, a questão de colocar um valor, um preço, né, naquele produto. Então, ele tem este poder. Então, ele é mais poderoso com relação ao consumidor. O consumidor é hipossuficiente. Não é uma relação extremamente equilibrada. Então, por isso que nós temos essa proteção. E nos contratos mais ainda. Então, os contratos nós temos as cláusulas abusivas ou nulas, ou seja, o artigo 51 do CDC determina algumas situações que as cláusulas não terão validade. Ela está escrita, está lá, você assinou um contrato. Então, a regra dos contratos aqui para o direito civil é o quê? A pacta sunt servanda. Todos os contratos devem ser cumpridos. Porém, no Código de Defesa do Consumidor não é tudo que vai ser cumprido, não. Uma cláusula abusiva não anula toda uma celebração de um contrato e um compromisso, mas torna inválida aquela situação específica. Exemplo, plano de saúde. Plano de saúde já é considerado, por exemplo, cláusula abusiva, aquela que limite o tempo de internação. Então, não pode o plano de saúde estabelecer, olha, nós cobrimos a internação durante 30 dias somente. Depois disso, o consumidor se vira a pagar ou vai para o hospital público. Que você colocar essa extrema desvantagem do consumidor de jeito nenhum. Então, não pode limitar, por exemplo, o tempo de internação. Isso não é possível. Coloca uma desvantagem muito grande para o consumidor. Então, vamos falar aqui, vamos trabalhar ali na tela alguns dispositivos, né, com relação aí ao nosso lindo e maravilhoso CDC, com relação ao artigo 51. Perfeito? Então, vamos ali.
Cláusulas nulas. Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que 1. Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou implique renúncia ou disposição de direitos. Então, nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada somente em situações justificáveis. Perfeito? Então, o que significa isso aqui? Significa que não pode ter cláusulas que acabem tirando alguns direitos do consumidor, que ele se renuncia a buscar a justiça, por exemplo, em eventual indenização, ou que eximam a responsabilidade do fornecedor, nós nos responsabilizamos por tal coisa, mas o resto não é com a gente. Então não pode, isso vai trazer uma grande desvantagem para o consumidor. Então imagine que você contratou um pacote de turismo. Então você contratou o pacote para quê? Aéreo, com transfer daí do aeroporto para o hotel, você contratou o hotel, você contratou alguns passeios, e daí ela tem uma cláusula assim: a agência de viagem não se responsabiliza caso não sejam realizados alguns passeios. Hein? E deve ser negociado diretamente com a agência contratada pela agência que você está contratando. Como assim? Então você contratou uma agência, essa agência contrata uma outra para fazer os passeios nessa viagem, e daí se der algum problema, você que se vire com a outra? Negativo. É obrigação dessa que te vendeu. Ela tem uma relação com a outra, ela que se vire. A relação sua é com quem você contratou. Perfeito? Então, voltando ali para 2. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso de quantia já paga nos casos previstos neste código. Isso aqui seria a situação, por exemplo, de um imóvel. Você compra um imóvel na planta. Aí você paga 3 anos, vai ficar pronto em 4 anos, por exemplo, o apartamento. Já pagou 3 anos, agora você está desempregado, você está numa situação difícil, fala: eu não vou conseguir manter esse condomínio, eu não vou continuar pagando essas parcelas, eu estou numa situação extrema. E você vai desfazer o negócio. Você fala: olha, não tenho mais condições. Então eles falam: então, mas aqui no contrato tá que tudo que você pagou você perdeu. Então a partir de agora você está desonerado de pagar o apartamento. Porém, tudo que você já pagou, a gente não vai te devolver. Hein? Não. Pode, por exemplo, quem vendeu, né, a imobiliária, pode ficar com parte do valor a título de uma multa? Pode. Porque ela tinha, né, essa expectativa, ia continuar pagando, agora ela vai ter que, né, ficar com esse apartamento, vai ter que vender, então vai ter que pagar condomínio, tudo isso, enquanto vende, tem esse risco dela. Ela pode, para pegar essa multa, em razão aí dos prejuízos que ela tem também, claro, mas ela não pode ficar com tudo que você pagou e não te devolver nada. Isso não é possível, cláusula nula. Próximo. Transfiram a responsabilidade a terceiros. E 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, aqui vem o caso que a gente estava falando da questão da internação. Então, eu limitar o tempo de internação, falar para o sujeito: olha, vamos cobrir 30 dias de internação, se você precisar ficar um pouquinho mais, paciência, né? Vai ter que ir para um hospital público ou arcar com este custo. É colocar o consumidor numa vantagem extremamente exagerada, fere a boa-fé, é abusivo, de jeito nenhum vai ser admitido. Voltando ali para a tela, estabeleça a reversão do ônus da prova em prejuízo ao consumidor e determine a utilização compulsória de arbitragem. Então, falando aqui rapidinho. Então, a questão da arbitragem não pode ser compulsória, tem que ser algo que os dois desejem. E a questão ali com relação à inversão do ônus da prova. Outro dispositivo importante do código, que é bom você dar uma boa lida, é o artigo 6º, que trata dos direitos básicos do consumidor, ou seja, é o básico, podem ter outras situações aí elencadas. Lá existe a previsão da inversão do ônus da prova. Quando que vai existir a inversão do ônus da prova? Quando o juiz, analisando a situação, é ele que decide se é caso ou não de inversão do ônus da prova, ele inverte, fala: olha, fornecedor prove e não o consumidor que está acusando. O que é o ônus da prova? Se eu acuso, eu tenho que provar, não é verdade? Então você fala: olha, eu tive um dano, eu tenho que provar o meu dano, esse é o meu ônus, provar este dano. Qual que é o ônus da outra parte que eu estou acusando?
provar um fato desconstitutivo desse meu direito. Falar, ó, não é bem assim não surgiu não, vou provar que não teve dano nenhum. Então, nós temos esses ônus, né? Nós temos a distribuição do ônus, agora temos a questão do novo CPC, algumas outras regrinhas com relação a isso, não vamos entrar lá. O que é previsto aqui da inversão do ônus da prova? A ideia do CDC é que, quando o consumidor está numa extrema desvantagem para a questão de prova, ele está numa extrema desvantagem, não questão econômica propriamente dita, mas ele é hipossuficiente no sentido que ele não consegue provar, ele tem uma dificuldade técnica gigantesca, ou é verossímil as alegações, então o que ele apresentou de documentos, fatos que ele está alegando, tem realmente condiz, parece ser real, o juiz pode inverter o ônus, falar, olha, então eu vou te desincumbir, consumidor, de provar essa situação e vou jogar a bola toda para o fornecedor. Então imagine a questão até mesmo de uma situação de um contrato bancário, onde ele não tem acesso, ele não recebeu o contrato, ele não tem nada, então pode acabar tendo essas questões de inversão. Perfeito? Então isso não pode ser colocado em prejuízo do consumidor. Isso vai ser nulo. Voltando aí para a tela. Imponham, né, representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor, porque você tem direito de escolher quem vai concluir um negócio jurídico para você, ou se você vai. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não um contrato, embora obrigando o consumidor. Imagine a mesma questão do imóvel. Você comprou um imóvel, daí lá no contrato dá o seguinte, o consumidor deverá pagar R$2.000 de parcela, né? O comprador, né? Ele deverá pagar R$2.000 de parcelas em 60 vezes, reajustadas pelo INPC, fala tudo bonitinho neste contrato anualmente, juros de 0,5% ao mês, papapá, faz todo esse bonitinho, né? 0,5% ao mês, e ele fala o seguinte, o vendedor não possui prazo para finalizar, visto que uma obra depende de clima, depende da temperatura, depende de teus materiais, hein? Então você vai pagar em 60 meses, mas daí você não sabe quando que você vai morar, ele tem que se comprometer, ele deve trazer uma obrigação para você. Deve ter a opção também de concluir ou não o contrato, ou seja, agora uma outra opção, né? Agora de concluir, o que fala disso também? Ele se comprometeu, você contratou alguém para fazer uma obra na sua casa, para fazer a sua casa. Então, no contrato é o seguinte, você não pode desistir em hipótese nenhuma, mas o construtor pode te abandonar. Se ele achar que não é viável continuar a obra, ele te deixa na mão e vai embora. Não, tem que dar a opção de desfazer o negócio, desfazer um contrato tanto para um como para outro. Você contratou um seguro de vida no banco. O banco, quando mudar algumas situações, ele pode recusar você, mas você não tem direito a cancelar o contrato de seguro. Peraí, como assim? Negativo, oportunidade para ambos. Voltando aí para a nossa tela. Também permitam ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Aqui entra a questão também do seguro. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Qual que são ressarcir esses custos de cobrança? Volta e meia está lá no contrato quando você assina, que em caso de inadimplência, sendo cobrado custos, honorários de advogado, ou seja, o que eu tive que gastar para cobrar você, mas essa mesma oportunidade deve ser dada para a outra parte. Voltando. Autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Então, voltando aqui para mim, unilateralmente ele decide. Então, você contratou ele para fazer X, aí ele reduz. Então, fala, olha, temos uma expectativa, mas não sei se é bem isso que eu vou concluir com você. Mas você não pode mudar as regras do jogo em hipótese nenhuma. Negativo. Voltando. Infrijam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Portanto, não pode, por exemplo, eu vou construir para você uma casa na beira do mar. Ali, tua casa vai estar 2 metros do mar. Não pode, existem proibições, não é assim. Dá para construir até determinado momento. Ou melhor, eu vou construir uma casa no meio da floresta amazônica, aonde tá lá, proteção ambiental, mas você é exclusivo, você é nosso cliente exclusivo, VIP, então vou construir para você uma casa lá. Não existe. Voltando para cá,
esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, possibilitem a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias necessárias. Perfeito? Então, essas são as situações que são previstas como cláusulas nulas, ou seja, não terão validade. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Falando ainda da questão de contratos, que nós temos várias situações dos contratos, né? Lá no contrato do CDC também é previsto, né? Que aquelas cláusulas que dê uma dupla interpretação e, no geral, os contratos serão interpretados de maneira favorável ao consumidor. Lembra? Ele é partícipe suficiente. Então, muitas vezes, ele teve ali, assinou o contrato sem ter um pleno conhecimento do que ele estava realizando. O arrependimento, ele se encontra dentro dessa situação contratual. O que determina a questão do arrependimento? O arrependimento é aqueles 7 dias. Então, quase todo mundo tem a ideia, né, de que se eu fui numa loja, comprei uma blusa, provei a blusa, chego em casa e falei, nossa, mas não tem com o que usar. Nossa, não gostei. Então, eu posso voltar na loja e trocar porque eu não gostei. Não. As lojas físicas, elas não têm uma obrigação pelo CDC de trocar mercadorias. Fazem, claro, para manter o cliente, fidelizar, ter um bom relacionamento, é importantíssimo ela fazer essa troca. Agora, ela não tem uma obrigação. Quem tem a obrigação? Sites, catálogos. Então, quando eu adquiri produtos através de sites na internet, quando o produto chega na minha casa, eu tenho prazo de 7 dias para me arrepender e para devolver este produto. Falar, olha, não era bem o que eu queria, não está atendendo as expectativas, eu pensei que era uma coisa, veio outra, eu não gostei. Eu posso devolver. Eu tenho prazo de 7 dias a partir do momento que a mercadoria chega às minhas mãos, a partir do momento que eu tenho. Quantas vezes que você comprou em catálogo, às vezes você olhava assim aquele produto bonito, daí veio um negocinho assim desse tamanho, né? Você achava que era enorme, veio um batom, por exemplo, pequenininho. Fala, nossa, é nada, eu achei muito caro. Então você tem o direito de desfazer o negócio. Então, arrependimento. Sem qualquer custas? Sem qualquer custas. Então, o consumidor não vai precisar arcar com fretes, né, para devolver. Isso é risco do fornecedor. É o risco do negócio dele. Então, 7 dias de arrependimento. Aproveitando ainda, deixa falar também rapidinho da repetição de indébito. Lembra que a repetição de indébito, para existir, ela tem que ter pagamento. O que é a repetição de indébito mesmo? Quando eu pago algo indevido, eu tenho direito a receber em dobro. Está lá no artigo 42 do CDC. Então, o que ela determina? Eu tenho que ter pago, é um pagamento indevido. Qual que é a sacanagem que pode acontecer no exame? A banca simplesmente fala para você que ele foi cobrado, mas não houve pagamento. Se ele foi cobrado por algo, mas não houve pagamento, existe a repetição de indébito? Não existe a repetição de indébito, tá? Tem que haver pagamento indevido para existir a repetição de indébito. E o nome foi negativado. Como é que fica a questão do nome? Pode cobrar inadimplente? Pode, desde que não exponha ao ridículo, não tenha nenhum constrangimento. Pode negativar o nome? Pode negativar o nome, sem problema nenhum. Mas quando o nome é negativado indevidamente e não existe uma negativação anterior, pode o consumidor buscar aí danos morais. A jurisprudência, né? Já interpretou, já vem falando que isso é dano moral presumido. Eu sou boa pagadora, nunca tive meu nome negativado, meu nome está limpo. De repente, vou fazer uma compra e descubro que meu nome está negativado. Eu falo, mas eu não estou devendo nada para ninguém. Não tem nada de errado, né? Como assim? Então, quando eu vou daí buscar ali, vejo que eu já tinha pago a conta. Era uma conta de telefone que eu já tinha pago, estava tudo certinho. E eu acabei daí tendo aí essa surpresa. Então, se eu paguei indevidamente, repetição, indébito. Se meu nome foi negativado indevidamente, não existe. Se a questão colocar para você que ele já tinha antes uma inscrição indevida, aí não é devido a esses danos morais presumidos, senão presume-se devido aí os danos morais. Presume-se que a pessoa realmente sofreu um dano moral, sofreu um constrangimento muito grande. Perfeito? Então, fique atento aí com relação a estes detalhes, com relação a contratos que caem muito também com bastante frequência. A banca, às vezes ela tende a fazer o quê? Ela tem os assuntos costumeiros, né? Contratos, responsabilidade, mas ela volta e meia pega a questão assim que ninguém estava esperando. Pega um artigo ou outro, algum dispositivo ou outro do CDC,
que você às vezes nem estava esperando, né, que caísse, que não é tema, nem às vezes nunca foi tema da prova. Então ela tem este perfil, às vezes ela surpreende com relação ao CDC. Então, claro, né, dá aquela boa lida, mas bate naqueles assuntos, pelo menos para você garantir aquelas que realmente caem com grande frequência. Outro tema importante que volta e meia cai e aparece também em Código de Defesa do Consumidor, como eu já falei, é aí o artigo 6º, são os direitos básicos do consumidor. Cai muito esses direitos básicos dele e também as cláusulas abusivas, aquela questão de venda casada, por exemplo, né? Que está previsto lá na lei. Então, para pegar um financiamento de uma casa, tem que adquirir um seguro. Isso é venda casada. Eu queria levar um pacote de leite, mas eu tenho que levar 2. Eles estão amarrados, não tem sozinho, eu tenho que levar 2, mas eu queria levar somente 1. Não posso obrigar a levar uma quantidade. Então, isso são práticas abusivas. Mandar na casa do consumidor o que ele não solicitou. Então, chega na sua casa cartão de crédito, chega na sua casa revista, chega produtos que você não pediu. Isso é amostra grátis que chegou na sua casa. Não tem obrigação nenhuma ao consumidor de devolver estes produtos e nem pagar por eles se ele não solicitou. Então, se chega na casa um kit de maquiagens, ai, coisa boa, né? Sem você pedir, né? Fala, poxa, você chega uma cerveja, chega um vinho, chega qualquer produto na sua casa sem que você tenha solicitado, é seu, é grátis. Mas, caso, né, tenha solicitado, vai ter que pagar e não precisa devolver. Então, volta e me aparece, né, aquelas questõezinhas com probleminha, recebeu uma garrafa de vinho com o seguinte recado: pague em 5 dias ou devolva essa garrafa de vinho. Não vai ter que devolver, não vai ter que pagar, porque é a amostra grátis que você não solicitou. Lembra também que toda prestação de serviço é obrigatória ter um orçamento prévio. Este orçamento, em regra, tem validade por 10 dias. Se não houver um prazo maior, diferenciado, até menor, estipulado pelo fornecedor. Então, o fornecedor pode colocar ali, esse orçamento tem validade por 5 dias, por 15 dias, sem problema nenhum. Mas todo o serviço deve ser precedido aí de um orçamento, para que o consumidor tenha ideia de preço, tenha ideia de quais serviços serão realizados, saiba o que vai ser a prestação de serviço, os valores que ele vai ter que pagar. Fiz o orçamento, comecei o serviço, então um carro, por exemplo, o conserto vai dar R$2.000. Aí eu começo a realizar o serviço, vixe, eu acho que ficaria mais caro. Agora é 2.500, negativo, então fica o risco do fornecedor. Claro, se quiser fazer algo a mais, depois eles podem, sem problema nenhum, negociar. Mas ele falou, eu vou trocar isso, isso e isso. Vai sair 2.000. Ele falou, para trocar isso que eu tinha te prometido, na verdade agora tá 2.500. E não venceu a proposta, não venceu o orçamento, lembra que o fornecedor deve cumprir. E ele deve cumprir o que ele se comprometeu neste orçamento. Então, existe obrigação de orçamento. É abusivo não existir o orçamento prévio, porque assim, o consumidor muitas vezes nem sabe o que vai ser realizado, tá? De carro, né? Cheguei, levei o carro lá, e daí eu falo, olha, eu quero um orçamento, porque ele tá com alguns defeitos, tá com algum barulho, eu quero saber o que tá acontecendo, e daí eu vou querer um orçamento para ver se eu realmente vou ou não realizar o serviço. Aí chega fim da tarde e fala assim, a gente já trocou tudo, saiu 3.500. Eu falo, pera lá, mas eu pedi o orçamento, não autorizei, você precisa pagar? Tá? Pode falar, tira tudo, não vou pagar, porque você não autorizou. Então tem que ter o orçamento prévio, perfeito? Norma do Código de Defesa do Consumidor, perfeito? Também saiba ali também, né, alguns princípios, lá o artigo 4º também, volta e meia ele aparece, tá? Com relação aí ao Código de Defesa do Consumidor. Então esses são os pontos mais importantes: responsabilidade, práticas abusivas, a questão contratual também é frequentemente cobrado e aqueles direitos básicos do consumidor também aparecem com grande frequência aí nos exames de ordem. Direito civil e sucessão, que a gente tinha falado, vocação, a ordem da sucessão, também é tema frequente, perfeito? Então, a tendência para este próximo é que tenha esses assuntos. E claro, né? Desejo para você, vamos encerrando aqui a nossa revisão. Desejo para você muita tranquilidade, tá? Que você faça uma excelente prova. E você se preparou, você estudou, com certeza vai arrebentar. Lembra que aqui, Código Civil, aqui com relação ao Código de Defesa do Consumidor, é muita prática, então vem muito caso, tá ok? Faça e refaça exercícios nessa reta final, assista as revisões nossas, refaça provas anteriores
e vai com calma, vai com fé, que vai dar tudo certo aí na sua prova, perfeito? Então, nós vamos encerrando. Desejo mais uma vez para você uma excelente prova. Todos nós aqui estamos torcendo por você, vamos ficar aqui na torcida para que dê tudo certo e logo aí seja o meu colega. Perfeito, meu colega, minha colega. Então, vou me despedindo de vocês por aqui. Grande abraço e até a próxima!